Nem toda a história termina na última página. Eu sou o Ellen do Fragmento de Leitura e hoje a gente vai falar sobre 1984. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você já deixar o like, já se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os amigos que vocês querem que leiam também esse livro ou que já leram, porque isso vai ajudar muito o canal. Vou deixar aqui também o meu Instagram, o meu TikTok, para você ir lá me seguir nas outras redes sociais que eu tenho. E se você for comprar alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, não esquece de usar o meu link que está aqui na descrição. Os créditos desse vídeo vão para o inscrito João Carlos, que pediu que esse vídeo fosse feito aqui no canal. E eu fiquei muito indecisa se eu falaria desse livro contendo ou não spoilers. Vou tentar não me aprofundar muito para que essas pessoas que querem ler o livro não peguem tanto spoiler assim. Basicamente, eu li esse livro por causa de uma aula minha da faculdade, e foi uma aula que a gente estava discutindo diversos temas. Era o meu professor que também dava matéria de urbanismo, então a gente discutia muita coisa nesse viés das cidades, como as cidades são formadas, são construídas. E para quem não sabe, 1984, que é uma obra do George Orwell, foi uma obra escrita durante o século XX, foi até depois que a Segunda Guerra aconteceu, e esse livro trata sobre regimes totalitários. Então, basicamente, quando tem um governante que ele quer comandar tudo, todas as esferas, ele não permite que as pessoas tenham liberdade. Eu vou contar um pouquinho para vocês agora como que funciona o universo de 1984. Basicamente, a gente tem um mundo que ele foi dividido em 3 países. Países, digamos assim, né? Que é a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Se eu não me engano, é isso. E a gente acompanha a narração de um personagem principal, que é o Winston. Então, todo o livro é narrado por ele. E ele mora na Oceania. Ele é um membro de um dos ministérios que compõem esse país. Então, a gente tem 3 países. Quem governa é o Grande Irmão. Então, se você nunca ouviu falar sobre esse livro aqui, você provavelmente já escutou a frase: o Grande Irmão está de olho em você. Jogando para o inglês, o Big Brother, que é exatamente daí que surge o Big Brother, eu vou falar um pouquinho melhor mais pra frente. Basicamente, o Big Brother, ou o Grande Irmão, é uma pessoa que ela fica de olho em tudo. No caso daqui, de 1984, neste mundo que eles vivem, eles têm alguns mecanismos que eles conseguem vigiar a vida de todas as pessoas o tempo todo, assim como acontece no Big Brother. Então a gente tem o Grande Irmão, tem o partido interno, que são membros que têm um contato mais direto com esse Grande Irmão e tomam mais decisões ali dentro daquele país. O partido externo, que já é composto pela população no geral, no qual o Winston faz parte, então ele faz parte do partido externo e compõe os ministérios, que eu vou falar melhor o que é depois. E tem a prole, que é aquela população que não faz parte dos ministérios, é basicamente a população geral, a maior parte daquele país. O Winston, então, que é o personagem principal desse livro, ele faz parte do partido externo, então ele trabalha em um dos ministérios. Então, logo no início do livro, na página 14, a gente já tem o Winston apresentando pra gente quais seriam esses 4 ministérios que compõem o país, que seria o Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, que é o ministério responsável pela guerra. O Ministério do Amor, que tentava manter a lei e a ordem. E o Ministério da Pujança, nessa tradução aqui, em algumas outras traduções diz o Ministério dos Alimentos, que era responsável pela questão da economia. Então, desses 4, o Winston fazia parte do Ministério da Verdade. Como eu falei, responsável pelas notícias e tudo. É nessa parte das notícias que o Winston trabalha. Então, basicamente, todas as notícias que são veiculadas naquele país passam por esse ministério, algumas passam pela mão do Winston. Ele mesmo redige, ele mesmo manda. E é um país que ele vive num regime totalitário. E eu não posso comentar sobre esse livro sem falar desse foco, porque tudo acaba indo para isso. Então, para explicar o Ministério da Verdade, é preciso que vocês entendam que um país totalitário, um espaço totalitário, é comandado por uma única pessoa. As pessoas não têm liberdade de fazer as coisas, de pensar, de agir por si só. Então, a gente tem um país que é controlado pelo Grande Irmão, controlado pelo partido interno. O partido externo tá lá só para dizer que eles trabalham. Na questão do Ministério da Verdade, ele manipula essa verdade. Então, vamos supor, a minha blusa, ela é laranja, terracota, enfim. O Ministério diz, da verdade, que minha blusa é laranja. Mas amanhã, vamos supor que eles não querem que a palavra laranja exista mais no vocabulário de ninguém. Não existe a cor laranja. Então, amanhã, todas as notícias, todos os locais que falavam que minha blusa era laranja, não vão mais falar que minha blusa
é laranja. Vamos falar que minha blusa é verde. E aí você tem que mudar todas as notícias atuais e do passado. E quando as pessoas forem consultar essas notícias, elas vão olhar lá e vão ver que a blusa era verde. Sempre foi verde. Nunca foi de outra cor que não fosse verde. É exatamente isso que o Ministério da Verdade faz. Manipula as notícias. Então controla o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Manipula os fatos para que, por exemplo, se um dos 3 países entra em guerra, então a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Então vamos supor que a Oceania está em guerra com a Eurásia. Então a Lestásia é aliada da Oceania. E sempre foi assim. Agora acontece alguma coisa que a Lestásia agora é a inimiga e a Oceania se juntou com a Eurásia. Então todas as notícias vão ser mudadas para que em momento nenhum a Lestásia tenha sido aliada, sempre tenha sido inimigo. Eles manipulam isso o tempo inteiro. E o país, ele sempre está em guerra, exatamente porque eles querem que as pessoas fiquem unidas em um único objetivo, que é vencer a guerra, conquistar a paz. Por isso que eles falam que guerra é paz, que é um lema do partido. Porque enquanto eles estiverem em guerra com alguém, as pessoas não vão se revoltar contra o próprio país, então eles vão estar em paz. Outra coisa que o Ministério da Verdade também faz é o fato deles serem responsáveis pela questão da educação. Eles mudam, encurtam as palavras. Então, esses ministérios que eu apresentei para vocês, eles também têm palavras encurtadas. A gente tem, então, o Ministério da Verdade sendo o Miniver, o Ministério da Paz, Minipaz, o Ministério do Amor, Minamor, e o Ministério da Pujança, Minipuja. E por que eles fazem isso? Sim, tem uma explicação. Eles encurtam o vocabulário das pessoas, então as pessoas vão aprendendo cada vez menos, ficando cada vez mais ignorantes. Por isso que o outro lema que eu falei é ignorância é força. Eles reforçam muito isso, porque quanto mais ignorantes as pessoas forem, quanto menos essas pessoas souberem, menos elas vão achar ruim o que está sendo feito, menos elas vão se revoltar, menos elas vão buscar que aquilo mude. E eu estou dando muita ênfase porque a gente consegue fazer muitos paralelos com isso na vida real. Então, isso é feito em todos os âmbitos, então fica cada vez mais difícil para as pessoas desenvolverem um pensamento crítico exatamente por conta disso. Outro ponto é, meio que esse país não tem leis. Nada é proibido nesse país. Mas se você fizer algo que o ministério não goste, você pode. Mas nada é proibido. E uma coisa também que acontece nesse fato deles sempre estarem de olho é a questão do duplo pensar, que é uma definição que eles dão de, por exemplo, você está pensando coisas contra o governo e as crianças, elas não são mais educadas pelos pais, elas são educadas pelo Ministério da Verdade. Então essas crianças crescem já com esses ideais, e se eles percebem que os pais estão pensando coisas contra o governo, os próprios filhos já denunciam os pais para o ministério, entendeu? Então, assim, acaba não tendo muito essa questão de aliança familiar para conversar sobre isso. Então, uma pessoa que ela é contra o governo, é interessante que ela fique escondida, que ela não abra esse tipo de pensamento para qualquer pessoa. Então, é muito difícil você encontrar alguém em que você possa confiar dentro desse país. Outra questão também é que as pessoas não podem ter relacionamentos amorosos. É proibido. Por isso que o Ministério do Amor ele é responsável pela lei e ordem. Porque se as pessoas elas começam a se apaixonar, formar famílias, pode ser que essas pessoas elas vão se apegar, vão estabelecer ali um vínculo de confiança e vão ter com quem conversar sobre outras questões, como liberdade, como organizar uma revolta, por exemplo. Então, se essas pessoas começam a ter esses vínculos, isso acaba sendo perigoso para o país. Então, basicamente, tudo é vigiado, então o tempo todo tem câmeras ali. Poucos são os espaços que não têm essas câmeras. No quarto do Winston, logo no início a gente acompanha ele fazendo uma coisa que é proibida. Não é proibida por lei, mas todo mundo sabe que não pode ser feita, que é ele tem um diário. No início do livro, quando eu vi que ele tinha um diário, que é bem no início mesmo, a gente acaba acompanhando ele escrevendo esse diário, é interessante porque eu fiquei, tá, por que é tão perigoso o Winston ter um diário? E depois eu fui entendendo que
que é perigoso porque ele vai ter os fatos que estavam acontecendo naquele momento, sem nenhuma mudança. Como eu falei, o Ministério da Verdade manipula os fatos. Então, se eu tenho um diário, e eu escrevo no meu diário, hoje a Oceania está em guerra contra fulano e é aliada de Beltrano. E aí vamos supor que isso muda em algum momento. O Ministério da Verdade vai fazer o quê? Mudar todos os fatos, todos os livros, jornais, tudo que fala sobre aquilo. E aquela vai ser a nova verdade. Mas se eu tenho um diário, eu posso voltar lá e ver. Pera, nesse dia, não era bem isso que estava acontecendo. Então, eu começo a desenvolver um senso crítico. Eu começo a observar por que o ministério fazia aquilo, sabe? Então, exatamente por isso que é tão perigoso o Winston ter um diário. E ele começa a anotar fatos. Às vezes ele leva pedaços de notícias e anota os dados que tem lá. Os dados muitas vezes são inventados, mas ele anota. Então, ele tem uma coisa a ser consultada posteriormente. Ele tem a verdade escrita, inalterável, sem manipulação. A gente pode fazer muitos paralelos na nossa vida real, né? Sobre a questão de notícias, sobre a questão de fake news. A gente tá num ano de eleição, então é uma coisa que a gente vai ver muito por aí. Em tempos de IA, inclusive, que consegue pegar pessoas, pegar vozes e manipular. Então tá sendo cada vez mais difícil você saber o que é de fato verdade. E é exatamente isso que acontece em 1984. Então foi um livro que o George Orwell escreveu inspirado em regimes totalitários, principalmente na questão da Segunda Guerra Mundial, não sei se essa palavra ela é proibida no YouTube, mas eu vou escrever aqui de forma com alguns símbolos. Foi basicamente isso que motivou a escrita de 1984 e depois, o primeiro ato de rebeldia do Winston é então ter um diário e depois ele se apaixona por alguém. E nesse livro eu marquei, vocês podem perceber muita coisa, porque tem muitas frases que a gente consegue trazer para a vida real. E uma delas é a questão da liberdade. Eu frisei lá no início, volto a falar aqui. Tem uma parte do livro que diz, logo no início ainda, que um cidadão ele é livre se ele pode dizer que 2 mais 2 são 4. A partir do momento que o Ministério decidir que 2 mais 2 são 5 e mudar todos os fatos e você não tiver mais liberdade de dizer que 2 e 2 são 4, é porque você não é realmente livre. Isso me pega muito. Quando eu li, eu marquei muita coisa e eu fiquei refletindo por muitos dias. É um livro que te faz pensar em muita coisa. E vocês podem pensar, mas era um país, cara, tem muitas pessoas ali. Como que eles conseguiam vigiar tantas pessoas ao mesmo tempo? Eles não tinham gente suficiente para isso. Mas aí vem a questão, não sei quantos de vocês aqui estudaram isso em sociologia, em filosofia, não lembro exatamente em qual dessas matérias, mas na questão do panóptico, proposto por Michel Foucault. Que era basicamente, vou colocar uma imagem aqui, um presídio que ele tinha no centro um local arredondado que tinha visão para todos os locais ali da prisão. E o vidro, ele era aquele vidro que quem tá dentro consegue ver o que tá fora, mas quem tá fora não vê a parte de dentro. Esses presos, eles acabaram mudando seu comportamento exatamente porque eles tinham essa sensação de que eles sempre estavam sendo vigiados. Só que não necessariamente tinha alguém ali, todo o tempo, todo dia. Então, se aquilo ali tivesse vazio, os presos eles não iam saber que aquilo ali estava vazio. Eles iam achar que estavam sendo vigiados, por isso eles evitavam fazer algumas coisas. É exatamente essa sensação que é trabalhada no livro, porque você tem a sensação de que você está sendo sempre vigiado. Não necessariamente o grande irmão está de olho em você o tempo inteiro, mas você tem a sensação que o grande irmão está de olho em você o tempo inteiro. Isso é muito interessante de você analisar, de você observar. Então, fazer um vídeo como o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, se esse livro se passasse num mundo com uma tecnologia muito desenvolvida, seria terminantemente proibido eu gravar um vídeo desse, porque esse vídeo, ele é um material que eu posso consultar depois e ver como que o mundo estava, o que estava escrito nesse livro, por exemplo, se eles mudassem depois. E isso pode muito bem estar acontecendo agora, debaixo do nosso nariz, e a gente não vê. E a partir daqui eu não posso contar muito mais, porque eu acho que eu vou entrar muito na história do livro e vou acabar dando muitos spoilers. Mas eu expliquei um pouquinho de como o mundo de 1984 funciona. Eu acho que já dá para ter uma noção muito boa do que se passa aqui e dos paralelos que a gente consegue fazer com a realidade.
É uma leitura que eu recomendo muito, eu dei 5 estrelas, é um livro favoritado pra mim. E se você já leu 1984, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse livro, qual parte você mais gostou, o que mais te fez refletir, te deixou assim chocado, impactado. Eu não posso comentar aqui o que mais me deixou assim em choque, porque é um spoiler. Mas provavelmente eu vou tentar fazer uma parte 2 desse vídeo com um por dentro da minha edição, porque, como eu falei, foi um livro que eu li para uma aula, então tem muita coisa marcada aqui exatamente por isso. É um dos poucos livros que eu tenho grifados algumas coisas. Então vou gravar um vídeo lendo um pouco desses trechos, comentando o que eu pensei, o que eu senti, alguns paralelos que eu fiz e trazer aqui para o canal também. Então não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe para aquele amigo que você acha que vai gostar de ler esse livro. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E até o próximo vídeo.